Então, vamos passar ao devir do pensamento de Jung, que começa a parte em que Montefoschi leva adiante, começa a mostrar como evolui o próprio pensamento do Jung, a partir dele mesmo. Então, é aqui. Então, ela começa dizendo que o que motivou, o que está por a intenção dessa exposição que fizemos até agora é para mostrar como o pensamento de Jung está em aberto, ou seja, ele oferece a possibilidade de um devir, e ele está em aberto porque o fundamento dele é dialético. E o que significa isso é que o pensamento de Jung, ele estando nesse diálogo com o inconsciente, e sendo o inconsciente um portador também de novidades, de boas novas, não só um depositário de conteúdos passados, antiquados, complicados, ele está vivo. E aí vai trazendo sempre mais conteúdos. Então, a gente não tem como é, bloquear o processo, né? É como um diálogo com uma outra pessoa que tem sempre algo a dizer, não se repete. Isso faz com que, e a partir desse diálogo é que nós construímos o nosso conhecimento e, portanto, a nossa teoria. E essa teoria está sujeita a poder ser renovada, justamente porque ela está construída nesse diálogo. É, é uma coisa que não acontece geralmente, né, nas ciências humanas, na psicologia. Então, aqui, se para Freud, essa concepção do inconsciente que é fundamental. Para Freud, o inconsciente é esse depósito de descartados e de problemáticos. Para Jung, o inconsciente é uma fonte de renovação. Tem um depósito também, não só pessoal, como coletivo, mas também tem um lugar de novos conhecimentos que vêm, mesmo que não estão, claro, não estejam na forma racional já prontinha, mas trazem novidades. O inconsciente não está em nosso controle, no controle da consciência. O inconsciente é uma realidade que atua independentemente da nossa vontade, a gente pode reprimi-lo, mas não podemos anulá-lo. Logo, o inconsciente é como uma realidade viva, atuante, que se manifesta e vai continuar se manifestando. Então, uma teoria que quer trabalhar com isso tem que ser uma teoria aberta ao desenvolvimento, às novidades que vão surgindo. Para ser aberta, ela precisa ser dialética. Isso quer dizer que o conhecimento que eu vou adquirindo, que eu vou conseguindo a partir desse diálogo e da reflexão sobre ele, é um conhecimento parcial de uma verdade maior, que vai se manifestando ao longo do tempo. É o conhecimento também de uma realidade contextualizada, então o que eu descubro, inclusive pelos sonhos, eu descubro, eu aprendo, está situado nesse momento, nesse espaço-tempo, nesse momento da minha evolução, da evolução da minha realidade social, da minha realidade com outra pessoa, do momento das pessoas. Então, aquilo que eu aprendo, que eu descubro, não é uma verdade absoluta, é um pedaço da verdade, e ela vai podendo ser construída, renovada, aperfeiçoada e, é, e, e ganhando assim maior validade. Maior validade. Porque cada vez mais, cada vez que a verdade, né, que é aquilo que a gente descobre, o conhecimento, ele é, como dizer, testado, né? Ele é testado, como na ciência, você tem que testar uma teoria para ver se ela é válida. Testar uma teoria na ciência não quer dizer que todas as vezes que você testa vai ter o resultado positivo. Inclusive, um dos maiores cientistas da ciência, que é o Karl Popper, a tese dele, que é que uma teoria científica, para ser confiável, ela tem que poder ser contradita. Ou seja, ela não pode ser 100% sempre verdade porque contradiz o próprio sistema da ciência, que é um processo em contínuo desenvolvimento. E na psicanálise, esse processo em desenvolvimento se obtém a partir da perspectiva dialética, porque aí eu posso trabalhar com esse conteúdo
completamente, me dedicar a ele, a me imergir nele, que seja um sonho, uma situação, um pensamento, e desdobrá-los, é, por um lado, sem medo de, superando o medo de poder ser simplesmente uma fantasia inútil, por outro lado, também não sendo presa a ter que, ter uma verdade definitiva. Então, a gente processa, isso é processamento. Então, o fundamento do método junguiano é dialético, e é por isso que ele fica aberto para o dever. Então, Montefoschi quer agora mostrar o que que ela fez, o que que a gente fez aqui. Se vocês fizerem uma pesquisa na internet sobre Jung, vão aparecer um monte de coisa, depende também do lugar, do país, mas tem Jung, tem os tarôs, tarô junguianos, Jung e o tarô, Jung e a astrologia, Jung e arquétipos, Jung e símbolos, tem Jung e alquimia, tem a Jung e abordagem com as crianças, Jung com isso e com aquilo, enfim, tem várias abordagens, porque o pensamento de Jung é extremamente rico, Jung ele não é um técnico, não é um técnico. Então, é uma forma de ver o mundo. A partir dessa forma de ver o mundo, você olha em várias direções e desenvolve conhecimento em cada uma delas. Então, Jung, por exemplo, desenvolveu muito conhecimento na alquimia, nos símbolos, nos arquétipos. Então, tem linhas psicológicas hoje junguianas que entram por esses canais e desenvolvem mais nessa direção. O que Montefoschi fez não é nada disso. Ela não estava interessada em desenvolver um aspecto do pensamento junguiano, ela estava interessada em entender como é que Jung chegou às conclusões que chegou para poder ir adiante de alguma forma, até para poder entender praticamente o DNA do pensamento junguiano. Então, o que a gente fez, essa apresentação de Jung que fizemos até agora, é uma apresentação não apesar de vermos os vários aspectos dos tipos psicológicos, por exemplo, não é para aprofundar aquele campo, mas é para entender como que ele está olhando para a psique, para a pessoa humana, para o mundo, de forma que chegou a esses resultados. Ou seja, a gente quer entender o que é que fez Jung se tornar Jung. É esse o ponto. E esse é realmente o ponto-chave de tudo. Portanto, nós não somos seguidores de Jung, como Jung não era de forma alguma um seguidor de Freud. E isso que Montefoschi faz. Ela compreendendo Jung, adota um ponto de vista alinhado com a visão junguiana, com a forma de ver, não com aquilo que ele vê, com a forma de ver, porque assim nós, inclusive, vemos com os nossos próprios olhos o que Jung estava dizendo e vemos ainda mais. Então, essa imagem representa o que fizemos, o que Montefoschi fez. E a partir desse movimento é que ela foi além de Jung. O ponto-chave do pensamento junguiano é o processo de individuação. Esse é o ponto-chave, que obviamente, talvez não obviamente, mas é o ponto-chave, até porque a experiência dele foi esta. Quando ele decide sair da Sociedade Internacional de Psicanálise, onde ele era presidente, é, e publicar um livro que ele sabia iria encontrar o desagrado de Freud, que era a autoridade máxima em psicanálise na época. É, quando ele faz o que ele sente que tem que fazer, leva adiante a pesquisa dele, da forma como ele sente que tem que fazer, ou seja, nas palavras de Montefoschi, seria da forma como o ser dentro dele se diz, se manifesta, estava correndo um risco muito grande e encontrou o que ele temia, ou seja, o rechaço da comunidade científica, psicanalítica,
vinculada a Freud, que era a única que existia na época. E o impacto foi tão grande que Jung se demitiu da faculdade, da universidade onde ele ensinava psiquiatria. E ele se retirou na casa dele. Se retirou, só atendia e se imergiu no processo interno dele. Esse é um exemplo de processo de individuação, que ele viveu na pele, não tinha nome, né? Viveu na pele, demorou um tempo e tornou isso tudo em conhecimento, em seguida, depois em teoria. Então, o foco é esse processo de individuação, que significa romper com padrões sociais estabelecidos, em base a uma necessidade maior dentro de nós, não em base a uma rebeldia adolescencial, né? Em base a uma necessidade que não podemos negar, que traz consequências e que nos leva, se com seguida, né, acompanhada, nos leva a encontrar a nossa unicidade ou a nossa diferença e aquilo que como contribuímos comum para o mundo a partir de quem somos. Então, Jung, por isso que Jung dizia, graças a Deus eu sou Jung, não sou junguiano, porque junguiano é um seguidor, não é um criador, é um seguidor. Não tem nada de mal em ser junguiano. E isso já muitas vezes é o resultado de um processo de individuação. Mas são diferentes formas. Tudo isso significa processo de individuação é quando você rompe com o padrão. Isso tem um preço. E romper com o padrão social, de expectativa social, é precedido por romper com as nossas expectativas, os nossos medos, os nossos limites. Senão não temos como fazer o resto. Agora, com esse pensamento aqui, se aprofundarmos a visão no concreto da vida individual, deixa eu ver se é evidente, se a gente olhar para o desenvolvimento de pessoas que fizeram a história, e incluindo Jung e Freud, que Freud também realizou o que realizou através do processo de individuação dele, ele também quebrou tabus. Imagina, falar de sexualidade. Ele também se aventurou num campo completamente novo, sendo neurologista. Ele era um neurologista, ele não era um psiquiatra sequer. Então, ele foi estudar uma coisa, um fenômeno psicológico que não se entendia, ele se aventurou nesse campo. E descobriu coisas e se colocou. Aí, como cada um depois se configura, a personalidade, as coisinhas de cada um é um outro assunto, mas são pessoas que abriram caminho no mundo e mudaram o mundo. Mesmo as pessoas seguidoras de Jung mudaram o mundo, né? Porque se difundiu de forma imensa, o que é muito importante para o desenvolvimento humano como um todo. Então, o que a gente percebe é que esses processos de individuação têm uma repercussão no mundo e fazem a civilização avançar. Então, não é só um processo individual, como inicialmente foi visto por Jung, porque ele era um pioneiro, estava abrindo esse campo e era o que estava começando a ser, eram indivíduos, mas o que 50 anos depois, que esse processo já está mais conhecido e está acontecendo, o que estão, e em situações sociais de grande mudança, porque enquanto isso a Segunda Guerra Mundial tinha acontecido, tinha terminado e os países estavam entrando numa nova fase e começou a abertura cultural dos anos 60, em que teve uma renovação gigantesca, um questionamento dos papéis de gênero, um questionamento das autoridades, um questionamento da religião. Então, e tudo isso era uma sacudida social que refrescou o ar que estava parado. Então, nessa hora que Montefoschi entra em cena na história, e tudo isso, o momento em que as pessoas quebram com
limitações impostas, autoimpostas, sociais, e fazem aquilo que precisam fazer, elas estão trilhando o processo de individuação. É quando você diz não ao esperado sim, arraigado sim. Então, agora o processo está em todo lugar e ele está mudando a história, mas aí a história funciona assim. Hoje eu posso falar como uma verdade, mas isso foi uma construção que se construiu, um conhecimento que se construiu. Então, quer dizer, as pessoas vão dando voz a uma necessidade profunda que vai contra as expectativas delas mesmas, da criação que elas tiveram, a educação que tiveram, expectativas sociais, desde a política, a religiosa, a cultural, a moral, e entram em cena na vida de uma forma diferente, qualquer que seja, de uma forma diferente que deixa uma marca, que produz um movimento, né? Então, o processo de individuação é o motor da história, é o que faz a história humana avançar. Esse é o X da meada. E esse processo e esse motor da história acontece o quando, tecnicamente falando, quando o indivíduo é, o indivíduo realiza a conjunção interna, em termos técnicos. Quer dizer que quando o indivíduo se abre e se deixa fecundar pela mensagem do inconsciente, pela novidade que vem de dentro dele, que não está já racionalizada, que não é racionalidade, que não está já pronta em algum lugar, que não foi dita de fora, que não foi incorporada de lugar nenhum, é algo completamente novo que nasce nele. Que outras pessoas podem estar vivendo algo parecido, não tem importância, mas para o indivíduo aquilo é uma ruptura. E quando a pessoa abre mão de um padrão de entendimento da realidade para deixar espaço para algo novo, e esse algo novo entra, penetra no campo da consciência de uma forma tal que a transforma. Não significa que a pessoa é embebida de repente de uma nova intuição, visão, sei lá o quê, porque é uma penetração, é uma conjunção, um coito. Isso significa que tem um processo de gestação, que é o processo da reflexão, em que processamos essa contribuição do inconsciente, e aí que a transformação da consciência ocorre. Não é que a consciência ela se afasta, tipo, deixa espaço, o inconsciente vai agindo. Não é um êxtase místico, uma canalização. É uma transformação da consciência. Então, a consciência nunca mais vai ser igual. Transformando a consciência, transformamos a identidade da pessoa. É um processo que não é fácil, mas é um processo que, quando ocorre, não tem absolutamente volta. Não tem volta mais. E é assim que vai avançar a humanidade. Não temos como voltar para trás em muitas coisas. A menos que o que nós dizemos, achamos, queremos ou fazemos não esteja profundamente arraigado na nossa identidade. É só da boca para fora, é só uma intenção, é só um sonho, uma fantasia. Não leva a lugar nenhum, na verdade, cria muita confusão. Então, essa conjunção é o que nós promovemos na análise. E a promovemos somente pela única razão que ela se apresenta como necessária através dos sonhos que a gente vê da pessoa, através da história dela, do sofrimento dela, do que ela traz. O que está por trás é essa alienação tão profunda de si que a pessoa vive de modelos externos que não a nutrem, não se sente à vontade consigo mesma, não se entende, não desenvolveu qualquer instrumento de compreensão de si. Portanto, ela tem medo daquilo que ela sente e o que ela faz é reprimir sempre mais e sempre mais se identificar com o sistema porque se sente protegida. Porque senão ela teme, às vezes as pessoas temem ter um surto. E aí, nesse processo, tem as pessoas que estão assustadas, que ainda sentem os gritos vindo do inconsciente, o chamado, alguma coisa, e tem as pessoas que já criaram nichos
na superficialidade do mundo, tão bem enredados, que nem se dão conta, mas os sintomas têm sintomas, as relações são afetadas, o corpo é afetado e os filhos são afetados. Enfim, a gente vê, é um fato. E aí a Montefoschi percebe que nós vivemos numa época histórica em que essa necessidade da individuação é mais forte do que nunca na história humana. Olhando então para de volta para a história humana, teve sempre indivíduos que criaram algo novo, né? Galileu, sei lá, o próprio Cristóvão Colombo, para se aventurar nesse mar, assim, achando que a Terra, etc. Todos os que fizeram algo de diferente, do qual usufruímos até hoje, eles se arriscaram e foram contra o padrão de conhecimento, a forma de ver o mundo, a, os tabus da sociedade. E muitos pagaram até por isso. Então, eram indivíduos, eles se realizavam. Então, teve um Galileu Galilei, um. E a partir dele teve um Copérnico, teve um disso, um daquele. E a partir desse, a conhecimento que ele traz com o preço da própria vida, né? É o próprio esforço individual que faz isso, não cai do céu. Esse conhecimento se espalha para o resto do mundo e beneficia todo mundo. Então, tem um que vai, espalha. Depois, isso que ele alcançou é superado por um outro, espalha. E assim a gente vai evoluindo. O que acontece hoje em dia é que não é mais um, são muitos. E isso não é uma verdade metafísica, não é ninguém que falou de fora, é o que se observa pelos sonhos das pessoas. É isso que a Montefoschi fez, observar os sonhos. E inclusive, o tema do módulo do nível 3, né? Onde ela traz os sonhos que mostram, olha, o que está acontecendo. Tem um questionamento que vem lá do profundo do ser humano, sobre um questionamento sobre os papéis de gênero, sobre a estrutura da sociedade que está baseada em papéis de gênero, sobre como nós vivemos e como achamos que somos, as oportunidades que nos damos e as que não nos damos. Tem uma necessidade evolutiva que está batendo para conseguir acontecer. E para ela conseguir acontecer, é preciso que o ego se abra. Para isso, ele precisa superar o medo de ser derrubado, o medo de não saber lidar. Por isso que tem que desenvolver instrumentos de compreensão, né? Que é o sujeito reflexivo, a função anímica, desenvolver uma educação, literalmente uma nova educação sobre como a gente lida conosco, porque nunca houve isso. E aí, eu falo nesses termos, já estou dizendo, isso aqui é a autorrealização do inconsciente, que é uma expressão de Jung. Porque Jung já percebeu nele, isso está na primeira linha, as primeiras linhas da autobiografia de Jung, percebeu nele que algo dentro dele estava precisando vir à tona a qualquer custo. E ele pagou o preço. Por isso que diz, a minha vida é a realização do inconsciente. Eu não fiz da minha vida o que eu queria. É claro que eu administrei a minha vida, que eu fiz, escolhi, mas eu fiz, escolhi, administrei a partir da necessidade do inconsciente que era imperativa e que vira necessidade minha quando eu assumo. Não é mais uma coisa contra a qual eu vou. É algo com que eu me alio, mas para eu me aliar a isso, eu tenho que abrir mão de desejos que o ego criou por si próprio a partir da ideia de que ele estava podendo fazer qualquer coisa, independentemente de algo maior dentro dele. Então, por exemplo, Jung teve que abrir mão do lugar de status que lhe dava ser o presidente da Associação Internacional de Psicanálise, a primeira do mundo. E ele tinha o perfil psicológico para ser um grande. Ele é um líder e tinha o perfil psicológico para espalhar isso, levar adiante para o mundo isso é ego, né, também. Ele precisa ter um ego para lidar com isso. E ele tinha essa oportunidade. Ele desistiu e ele não sabia para onde ele ia. Ele não sabia que ele ia virar Jung. Então, é aí que se vê o caráter de uma pessoa. Ele não tinha a menor ideia, ele precisou fazer.
o que ele fez, né? Então, esse é o processo. A autorrealização do inconsciente ocorre através do nosso sim e da nossa aceitação, portanto, daquilo que vai vir, que não sabemos a princípio o que é. Só vamos saber quando vier. É, uma coisa importante, a psicanálise nasce, diz a Montefoschi, como método terapêutico e como teoria do conhecimento. São duas coisas que coincidem. Essa coincidência não tem que ser entendida no sentido óbvio de que aquele que cura toma conhecimento, ou seja, é, você se cura e toma conhecimento como sujeito do objeto de sua ação terapêutica como outro de si. Mas no sentido completamente novo de que aquele que é curado não pode ser curado se não conhecendo. Não é eu que tomo conhecimento e faço, não. Você só se cura tomando conhecimento do que está acontecendo em você. Não tem outro jeito. E esse tomar conhecimento, ele é um conhecimento completo, vou acrescentar, porque as pessoas acham, não, mas eu sou isso. Não, e não muda nada, porque não é o conhecimento de tudo. Por exemplo, ontem no grupo eu falei sobre, não, foi levantada a questão do apego, né? Do apego no caso era o dinheiro, apego. Apego diz alguma coisa, me dá um conhecimento, né? Mas não diz, não me ajuda. Por quê? Falta o porquê, falta de onde vem, falta como se manifesta, falta todas as emoções que estão vinculadas a isso, falta como começou, falta muita informação que me dá realmente conhecimento que permite a minha cura, a minha transformação, o desapego. Falar desapega, desapegue-se. Quem é que se desapega só por isso? Então, esse é um conhecimento verdadeiro, mas tão parcial, tão parcial no sentido de não completo, que não ajuda. Conhecimento real é o conhecimento completo do processo, e aí que a cura acontece. Esse é um esquema que mostra a psicanálise, é tanto teoria do conhecimento, ou seja, teoria do conhecimento quer dizer como é que nós conhecemos, qual é o método para conhecer os processos da psique e, na verdade, depois os humanos em geral. E é também um método de cura. E esses dois funcionam. Para isso, a gente cria o sujeito reflexivo, em que que vive numa realidade dialética, porque o sujeito reflexivo, que é o novo eu que surge, ele é tanto a consciência que sempre teve, como o seu ser objeto de conhecimento próprio. Que no caso aqui é tudo aquilo que a gente sente, que vem de dentro da gente, que acontece, incluindo sonhos. Então, as pessoas falam, eu sonhei com a raposa, porque tinha uma raposa no sonho ontem, ela está nesse plano. Ou seja, a consciência já tem uma interpretação, um esquema de interpretação que não é que a pessoa criou, é coletivo, que ela simplesmente é, pega emprestado, que diz que o sonho não significa grande coisa, são espelhos da nossa realidade concreta, que é a única que realmente existe. Os sonhos são como um espirro da realidade concreta que volta. Essa teoria, entre aspas, de base, que é um preconceito. Então, a pessoa nem vê isso, ela não sabe disso, ela só. Isso. É essa visão aqui. A consciência aqui não é uma função tomar consciência, se dar. Não, é um. É um armário, tá? É um closet aqui, um guarda-roupa com as várias ideias prontas que eu vou pegando e aplicando, pegando e aplicando. Isso que é consciência. É consciência porque eu sei que raposa quer dizer, eu sonhei com a raposa porque eu teve ontem o filme. E a pessoa não se pergunta por que que ela sonhou com a raposa quando tinham vários outros animais no sonho, por exemplo. A pessoa não amplia o campo de visão para contextualizar
que ela viu o filme em como que ela estava, como que ela se sentia, com quem que ela viu o filme, o que que aconteceu no dia anterior, ou no dia durante o dia. Ou, às vezes, o que ia acontecer no outro dia. Isso é o contexto. Essa perspectiva que estou dando é a dialética. Portanto, o símbolo da raposa, ele pode até manifestar significados diferentes dependendo do contexto. Eu tenho que saber tudo isso. Senão eu estou só pom-pom repetindo, eu estou cega, não vejo nada, eu não sou sujeito. Então, o nosso trabalho é criar esse sujeito. Para além do julgamento, do que é, não é questão, não é isso, não é aquilo. Não sei. Por que que eu falo não sei? Porque eu estou lá. Eu não estou com um arsenal pronto de resposta, assim, que não são minhas. Ou são minhas de outras encarnações, sei lá, de outros carnavais. Não servem? É isso. Então, isso aqui, a realidade é dialética. Esse é outro esquema interpretativo, que é um triângulo. Então, aqui tem o sujeito, o objeto. O sujeito é o eu. Então, se a pessoa vem de uma cultura, vem de uma história, vem de uma relação, de um trabalho, esse é o eu dela, que ele já está moldado por uma série de experiências e de ideias, de conteúdo, já está prontinho lá. E tem o novo que vem, o inconsciente, o mundo, o outro. E ela interage geralmente na base de ação-reação. Não tem uma visão maior que percebe que a pessoa te olhou errado naquele dia, né? Ela te olhou torto, porque quando você, a pessoa, então a pessoa, a primeira coisa que a gente faz, porque é o natural. Você passa, vizinho, e você vê que a pessoa te olha torta, tem um olhar torto contra você. Você não sabe, você se sente, ué, o que que eu fiz? Que pessoa mais grosseira. E você não vê que talvez você chegou com uma expressão diferente que você não percebeu? Você não se enxergou? A reação dela está dentro de um contexto. O contexto pode ser algo que você transmitiu sem perceber, e pode ser algo que está acontecendo dentro dela que você não sabe. Ela pode estar com dor de barriga. Esse é ver o contexto. Você olha só a cara, você fala, ué, é isso? Então, essa visão que a gente tem que ter, que é a visão relacional. Tem a relação entre você e o mundo te dá uma resposta, e tem a reação do mundo, ou seja, do outro, por exemplo, com ele mesmo, e sobre que se reflete sobre você, e você pode não ter nada a ver com isso. Como que a gente sabe disso? Pulando para um outro plano de visão, que é o sujeito reflexivo. O processo só pode ser espiralado, obviamente, porque não é linear. Nós não, isso significa também que não resolvemos as coisas de uma vez por todas, nós vamos processando aspectos de situações sempre mais, e com isso vamos criando mais, inclusive, clareza mental para enxergar mais. É como uma pessoa que aprende a ler, e quanto mais aprender, mais fluidez vai ter e mais livros complexos vai conseguir ler. Essa ideia de que a cura é conhecimento já estava em Freud. É que Jung a manifesta de uma forma realmente dialética. Freud é dialético na forma de atuar, mas no momento em que ele vai teorizar, ele volta a ser objetivante, ele volta a querer seguir o método científico rígido, e por isso ele cria dogmas. Mas o Freud percebe claramente que o problema do distúrbio neurótico é que a pessoa está ignorante, ignora algo importante que a marcou, que está dentro dela e que não consegue vir à tona. E é por isso que ele abandona a hipnose, porque a hipnose resolvia, mas depois o sintoma voltava. Por quê? Porque a pessoa não está acordada para enxergar, para tomar consciência da coisa. Então não é uma cura que fica. É, Nessa perspectiva, o conflito interior não pode e não é algo a ser evitado, ele é algo a ser abraçado, porque o conflito interior mostra
que existe algo importante que não se acalma, não se acalma. E se não se acalma, é porque é importante, porque não podemos deixar de ver. Então ele volta e volta e volta até poder, até conseguir ser integrado conscientemente. Aqui a frase de Jung: a minha vida é a história de uma autorrealização do inconsciente. Tem várias, essa é a dele. É, esse outro esquema mostra que a transformação individual provoca uma transformação social, que, por sua vez, alimenta a transformação individual. Porque só olhando a vida delimitada de cada um de nós, que não tem alcance social muito grande, né? Assim, só o nosso entorno, os teus comportamentos novos produzem uma reação no mundo. Pode não ser imediata, mas você está mostrando outras opções, outros caminhos, outros vieses. E isso gera, eventualmente, uma mudança, abre a possibilidade na cabeça das pessoas de que outras respostas existem outras respostas, outras formas de ver, de viver, de escolher. E é assim que evolui a consciência humana e com ela evolui a sociedade. É, eu quero chegar aqui. Então, aqui Montefoschi enumera três temas eh, que apresentam a forma como o pensamento de Jung pode ser levado adiante, dando um salto para um outro nível. O primeiro tema é o sentido atual da individuação. Então, falamos de individuação. Se a individuação é isso tudo, a gente está evoluindo, a sociedade evolui. Se tem sempre mais sonhos mostrando a necessidade de pessoas comuns, de pessoas sem nem conhecimento de psicologia, não estão querendo fazer ou ambicionando fazer obras grandiosas, pessoas em todos os lugares da sociedade estão apresentando o drama de uma individuação que não consegue ir adiante, se processar, respirar, e é isso que provoca o sofrimento, quer dizer que estamos numa virada histórica, né? Estamos numa virada histórica. Aqui não estamos falando de gênios que estão querendo, que descobriram, sei lá, entendeu? Uma coisa completamente nova. Não, estamos falando de pessoas normais. Então, é uma virada histórica. Então, hoje, a individuação representa uma é a expressão psicológica da necessidade de transformação do humano. O sentido atual da individuação hoje não é que eu tenho um indivíduo genial que tem que introduzir, ele é um gênio incompreendido, tem que introduzir uma nova ideia na Terra. Não é mais essa. Tem esses também, mas não é mais essa. Se cada uma pessoa normaloide qualquer, sente isso, é porque é como se tivesse a necessidade de um desdobramento, de um reviramento da base da sociedade, da base do humano, de todas as pessoas. Mas então, o que significa para cada um, concretamente? Significa que não é que você, de novo, vai ter que fazer uma coisa, uma missão impossível, mas você precisa, a individuação que significa que cada um, no lugar em que se encontra, num lugarzinho, tem que transformar isso, senão não muda. Tem que transformar isso a partir do lugar em que se encontra. Então, isso significa que, para se fazer isso, porque é trabalhoso isso, as pessoas não estão felizes. Na maior parte das vezes, elas não estão felizes no lugar em que se encontram, que seja casamento, que seja relação mãe-filho, que seja trabalho, que seja bairro, que seja família em geral. Elas não estão felizes. Então, o que que elas fizeram até hoje? Elas engoliram e foram encontrar lugares em que podem se sentir melhor.
evitam conflito e vão sobrevivendo, levando adiante. Por que que a pessoa faz isso? Porque a teoria que sustenta essa atitude, esse comportamento, essas escolhas não tem o que fazer, é o que é. E esse ponto de vista está embasa a antropologia freudiana, que é o quê? O ser humano é uma criatura, chega no mundo com criado, não temos o que mudar, temos que aguentar, encontrar formas melhores possíveis de contribuir com o mundo, mas na verdade temos que nos sujeitar a uma realidade posta. Com a individuação de Jung, não. Com a individuação de Jung, eu tenho que assumir o meu desconforto no aqui e agora, nesse dia de hoje, nesse lugar onde eu me encontro, nessa situação, com essas conversas, e dar uma resposta nova a isso. A uma resposta que não seja tradicional, uma resposta nova. E é nova, inclusive, com relação à resposta que você deu ontem, porque hoje pode ser um pouco diferente, muito diferente. Então você é um sujeito criador, você está lá agindo, você está existindo de verdade. Essa é a questão. Você está existindo de verdade, você não está engolindo. Então, todos os momentos da vida viram um processo viram uma oportunidade para o processo de individuação acontecer. Agora, por que as coisas são como são, né? Tem um elemento aqui. Ah, se eu não tenho que aceitar simplesmente, porque isso vai me adoecer, como está adoecendo as pessoas, está todo mundo tomando remédio, ninguém mais aguenta, é só aguentar. Se é assim, se o processo de individuação é individual e é histórico, significa que cada um precisa entender que a limitação que está vivendo não é só porque você é diferente, é muito sensível, é muito não sei o quê, e precisa fazer um espaço para você viver também, né? Você tem o direito de existir no meio de todos os outros. Não é só isso, é que a realidade é como se a realidade na qual você se encontra, através de você, está pedindo socorro para ser transformada. A realidade que você é a consciência dessa realidade. É diferente. Você que se dá conta, por isso também você sofre mais. Mas ao mesmo tempo é um sofrimento não só teu, é um sofrimento coletivo. É uma realidade estancada, parada, mofada, que está fazendo sofrer todo mundo. E ela só vai ser transformada porque você vai assumir o teu papel nesse lugar. E você vai assumi-lo não porque você é generosa e quer fazer a líder da população, porque você precisa. Só que você junta o universal e o individual de uma vez. Você precisa, porque você não quer viver sufocada e adoentada, e ao mesmo tempo, para te aliviar a barra, você tem que saber que essa realidade não tá boa para ninguém, na verdade. Só que eles não se dão conta, não querem, não vê. Mas essa realidade, através de você estar falando, o teu mal-estar não é só porque você é uma pessoa complicada, é porque você está vendo, está enxergando. E isso dá força maior para você agir na transformação, mas não é uma força de agir sobre o outro, é de agir sobre você. É, olha, o mito do herói precisa ser superado para primeiro ser recuperado para depois ser superado. O mito do herói que perpassou a história humana estava baseado naquele único indivíduo que cumpria a missão impossível para todos, como a gente viu. Ele volta da missão dele com o tesouro para o humano. Existem esses indivíduos ainda? Existem. Mas o que vai ser superado é que não se restringe mais a isso. Todo mundo precisa arcar com a missão impossível, porque cada um no seu lugarzinho se sente numa missão impossível.
É, então, aqui a questão da liberdade para fazer esse movimento é o que, para Freud, a liberdade, enfim, é, a aplicação do superego, mas o que importa aqui é a nossa liberdade está vinculada à nossa missão de vida. Aqui, ó, dimensão universal e curso da história. Então, tem o si mesmo, na versão junguiana, o ego, que é o eu, e o mundo, a dimensão social. O mundo aqui não quer dizer o mundo das plantas, dos animais, quer dizer o social, o mundo das pessoas, onde a gente vive. Então, essa relação é dialética, não é uma relação de que eu tenho que aguentar o social. Para Freud, aqui estaria o superego, que dirige o ego para fazer a ação certa e, portanto, se inserir no mundo corretamente, para não criar problemas inúteis. E para Freud, o ego está sendo tentado constantemente pelo id, pelo inconsciente, a agir de forma imediatista, individualista, contrária às normas do superego. Para Jung não é nada disso. E Jung nem fala de dimensão universal. Quem fala é Montefoschi aqui. Existe uma evolução universal que perpassa todos os seres, perpassa nós agora e obriga cada um, a partir do lugar em que se encontra, a entender que cada um é um pedaço dessa história maior e que a realidade que cada um encontra está apodrecida porque ela não evoluiu. Ela não é ruim, porque ela nasceu assim, é porque ela já está atrasada. É isso que você, cada um vive, é o produto de uma história humana. A mentalidade, a forma de se relacionar, com os outros, com colegas, com amigos, com companheiros e companheiras, tudo isso é produto da cultura humana. As pessoas foram evoluindo, foram criando isso. Quando não tem mais movimento para frente, fica parado, fica estancado, e aí que começa a apodrecer. Depois a gente faz o tema do amor, da próxima vez. Eu queria parar por aqui, perguntar para vocês se tem perguntas, se tem comentários, sentimentos, sensações. Eu tenho. Não é uma pergunta, é mais uma reflexão, porque eu tenho visto na faculdade, tem uma matéria que se chama História e Memória. E aí eu tenho lido textos de autores que falam sobre a questão da memória, o que é isso, de onde ela vem, como é que eles explicam esse fenômeno. Engraçado que até agora a gente não viu nada sobre de um viés psicológico, só é histórico, né? Mas é interessante ver que o tipo de abordagem que eles colocam, né, que os autores que eu li têm, de que a memória é uma coisa também individual, mas tem uma construção coletiva, parece um pouco com a ideia de inconsciente coletivo de Jung. Mas tem um texto que fala que a memória é uma coisa assim que é meio que interliga todo mundo, assim. É uma coisa, é uma nuvem, sei lá, que paira. Assim. E eu não sei, parece que quando reflexões desse tipo entram numa coisa mais profunda, entram numa reflexão mais profunda, me lembrou um pouco essa ideia de dimensão universal da Montefusco. É curioso como não falam de memória sem falar de psicologia, né? Primeiro, porque não existe ainda a compreensão da importância da psique e da psicologia. A verdade é essa. A história é uma disciplina muito mais antiga, tem 2.500 anos, e a psicologia tem 150, nem isso.
Então, não caiu a ficha de que a memória é um processo psicológico, né? De onde vem a memória? Assim, não é uma fotografia. Mesmo a fotografia é um processo psicológico, porque a forma como você vai olhar para um objeto. É, o que eu estou entendendo é que memória é individual e coletiva, porque a forma como nós interpretamos o que vemos, vivemos, está baseada em conceitos coletivos, né? Isso. É. Então, é para dizer, eu vou lembrar, e não só lembrar, eu vou expressar a coisa que eu estou lembrando na linguagem que eu aprendi e dentro dos conceitos que eu aprendi. Agora, esse tipo de visão não é incorreta, mas é limitada, novamente, porque uma pessoa que tem um alto grau de autoconhecimento, de percepção, né, de consciência, ela pode ter desconstruído as construções coletivas, né? Mas eles não contam com isso. Eles estão falando né? Não contam com a evolução individual, não contam com a consciência. Então, enfim, é isso. Bom, que mais? Eu queria saber se tem, por exemplo, conforme tem uma evolução. E ficou meio confuso, na verdade, eu tenho que terminar de ler ainda. Mas se tiver, por exemplo, assim como tem os saltos individuais, as pessoas que realizam transformações e deixam, vamos dizer assim, legados para o mundo, e assim a sociedade vai avançando, enfim, a sociedade humana vai avançando. As coisas que representam um retrocesso, elas impactam no sentido de impedir que tenha esse avanço? Uhum, Sim, uhum. tá. Porque como é que acontece? No plano individual, como eu estava falando, né? Se cria uma identidade. A pessoa dizem, todos nós temos uma identidade baseada em crenças que temos, em conhecimento, em percepções, em sensibilidade, né? Todo esse mundo nosso, que está ancorado, que está vinculado, aliás, está vinculado a uma visão de mundo, a um entendimento, que pode ter, que a gente aprendeu na igreja, ou com a família, o que for, mas isso construiu a nossa identidade. E é aquele eu que eu estava mostrando, não é o sujeito reflexivo, é o eu. Quando alguma coisa vem questionar isso, tá sacudindo a identidade da pessoa. E a pessoa vai resistir, porque ela não tem outra identidade. Se eu, por exemplo, acreditei na igreja a vida toda, construí a minha vida, a minha identidade, o que que é bom, o que que é ruim, o que que é feio, o que que é bonito. Eu não posso, de repente, deixar isso, eu vou ter um surto. Então, eu tenho que me defender do novo que mais me questiona. E quanto mais arraigada estiver a minha identidade nesse conjunto, mais fechada, né, mais assim compacta, mais resistência eu vou oferecer, porque é mais é perigoso para mim. Eu não tenho chão, quem eu sou. Por isso que o processo analítico não é de coaching ou nada disso. Eu tenho que criar o sujeito para a pessoa se encontrar nesse outro lugar, se identificar com esse outro lugar, em que para ela fica possível, se torna possível questionar o que o pastor falou, o que o padre falou, a mãe falou. Entendeu? É um processo, porque senão a gente desequilibra a base mesmo da pessoa. E a psique, como disse Jung, é um organismo que tende a manter o equilíbrio. Então, ele não vai se deixar derrubar assim. Isso no automático, isso aqui é o modelo energético mesmo.
Nas relações significa que a pessoa não vai aceitar uma ideia muito diferente dela assim, da que ela pensa assim. Porque ela não sabe nem onde colocar essa ideia. O que que vai fazer com isso? Não sabe como entender isso, né? Não, não cabe. Ela não sabe refletir, então não tem como conversar. Ou é isso ou é aquilo. Então não tem conversa com pessoas assim. Então, psicologicamente significa, vamos imaginar uma pessoa bem consolidada numa mentalidade qualquer, ela não vai se abrir, porque desmorona tudo. Então significa que a libido, ela está estruturada, é como uma torre mesmo que eu mostro nos coisas, como um negócio fixo, tem que ser forte para segurar as coisas do mundo, as desavenças, milhões de coisas que vão acontecendo, tem que ser forte, né? Forte significa que vira estável, que vira parado também, entendeu? Não é uma barca, um barco de vela, entendeu? É um navio de guerra. Se você, então, a pessoa vai rejeitar tudo que a questiona. E ela representa exatamente as pessoas que se opõem a qualquer progresso. Se depois você imaginar que essas pessoas estão juntas, centenas delas, milhares delas, juntas, formando uma instituição, a instituição ganha quase que uma vida própria. Uma igreja, essa instituição vai se opor para se salvaguardar. É um instinto de sobrevivência, não consciente. Isso tudo por falta de sujeito reflexivo. Mas para conseguir chegar no sujeito reflexivo verdadeiro, tem que abdicar da da identidade imediatista com os valores do eu, com os desejos do eu, com a visão de mundo. Mas se todos os teus coleguinhas, é, você vive num ambiente, todo mundo quer ir para Miami para comprar um enxoval de bebê, entendeu? Fica difícil você ir contra. Não, não digo contra. Dentro de você, escolher um outro caminho. Porque essas pessoas todas é como se fosse uma torcida, é um número, conta, são muitas pessoas, são blocos de energéticos que juntam e você é uma só. E esse bloco energético está suportado pelo sistema econômico americano, brasileiro, milhões de pessoas. Todo mundo no Instagram vai ver o enxovalzinho de Miami, entendeu? Essa energia é toda libido concentrada e ela está parada ali. Então ela mantém em vida esses valores. Não tem como mudar. É ridículo querer mudar uma coisa dessa. É você, no caso, que está com as amizades erradas. Mas se uma pessoa está com essas amizades e com um pensamento parecido com esse que eu estou falando, quer dizer que ela está muito confusa dentro dela, muito segura, porque senão ela nunca estaria com essas pessoas, né? Ela está naquele limiar, em cima do muro, que ela não consegue assumir a própria visão, o próprio sentir, que não é nenhuma visão, é um sentir que isso não é importante. Mas o que que as pessoas falam? O que eu sinto é errado, nem dão bola, né? Então é isso que a gente tem que ver. Por isso, quando a forma de mudar o mundo, a sociedade hoje, de verdade, não é politicamente tanto mais, socialmente. A gente precisa retirar a energia vital das instituições, família, escola, igrejas, instituições. Você vai retirando, é como você cada um é um tijolinho. Vai tirando, a coisa desmorona. E é pela base, ou seja, pessoas comuns. É pela base, porque por cima não tem nesse momento histórico grandes mudanças. Claro, né? Com relação àquilo que eu falei ontem, tem necessárias, mas a verdadeira transformação, você tem que ter um chefe que permita, por exemplo, né, liberdade de expressão, óbvio, mas aqui eu estou falando a transformação mais profunda é porque a pessoa retira a sua libido. É isso que deixa os outros putos da vida.
Mais do que você criticar. Você sair, você está tirando energia deles, do grupo, das crenças, da verdade que eles estão encarnando. E é por isso que eles te perseguem. Mas é assim que transforma, né? Porque É, aí você sai, daí os outros também vão vendo, opa, é. né? Ela conseguiu, sei lá, ela tá fazendo diferente. Às vezes aqueles que estão com as dúvidas, mas que estão seguindo o coletivo, quando um vai, aquela dúvida que já estava ali fervendo, ele pode abrir um outro caminho, né? Uhum. Sim. Tá bom? Ótima aula, adorei. Parabéns pelo dia do professor também. Ah, obrigada. Obrigada. Nós que somos suas alunas, né, Sofia? Tá bom. Oi? Feliz de nós duas que somos alunas dela, né? Beijo para vocês. Boa semana.